Ô Ju, como é que tá o desenvolvimento de novos fármacos assim para os quadros hoje? Eu vi que ultimamente teve aí o avanço da cetamina, acho que seria talvez o melhor exemplo que a gente possa dar aqui. Desenvolvimento de fármaco para quadro neurológico e psiquiátrico, para quem não sabe, é extremamente difícil. Por quê? Porque você precisa acessar o cérebro da pessoa, que já é um problemão gigantesco para a molécula. Por quê? Porque nós temos uma barreira chamada barreira hematoencefálica, que é muito complicado passar alguma coisa por essa barreira. Para quem é uma barreira que fica em volta do seu sistema nervoso central, fica em volta do seu cérebro, e ela é muito fechadinha, é difícil passar alguma coisa ali. Então a indústria farmacêutica tem o desafio de conseguir, primeiro, fazer o medicamento entrar lá, primeiro de tudo, não ser hepatotóxico, nem gerar algum problema periférico. Não gerar mais mal do que bem, exato. Exato. Aí passar o cérebro, agir no circuito, não ser problemático e resultar numa coisa terapêutica. É por isso que quando você olha os medicamentos psiquiátricos hoje, grande parte deles, os protótipos são parecidos com os anos 70, 50, 60, 70. Por exemplo, aquele antipsicótico que você falou ainda é utilizado em alguns casos. Sim. Que foi desenvolvido lá na década de 50. Sim, a carbamazina a gente usa ainda, cara. Exato. E aí vem a cetamina. Você faz indicação? A resposta, como é que tá? No hospital psiquiátrico que eu trabalho, a gente utiliza, mas assim... Ela é intravenosa? É subcutânea e hoje a gente tem no Brasil intranasal. É caro pra galera fazer? Muito. É R$2.000 a sessão. R$2.000 a sessão, porque não teve quebra de patente Não ainda. teve, chama Spravato, né? Não caiu a patente ainda. Gente, eu tô falando nome de medicação, até falar pra câmera, porque eu não tenho conflito de interesse, eu não sou patrocinada por nenhuma indústria farmacêutica, por isso que eu tô falando aqui nomes de medicação, mas não tô fazendo propaganda de nada, né? O que acontece? Quando você fala como que está, né, a evolução no sentido de novas medicações, lentíssimo. O psiquiatra fica meio que... A gente usa fluoxetina ainda, cara. Né? A gente usa fluoxetina, a gente usa clorpromazina, mas aonde estão as medicações novas? Cadê os antipsicóticos, por exemplo, que a gente espera da terceira geração, que não cursa com síndrome metabólica, que não cursa com aumento de apetite, ganho de peso? Por que a gente está usando Aldol ainda? Um dos problemas dos antipsicóticos é gerar problema metabólico. Exatamente. Principalmente da segunda geração. Então a gente não está falando nem da primeira geração, da segunda geração. Ele é mais potente, ele é mais específico no sentido de atuar no receptor D2, né, de bloquear o bloqueio de dopamina, mas ele cursa com síndrome metabólica. Então, eu resolvo a psicose, mas eu estou induzindo o cara à obesidade. Entendi. Então, assim, o curso, né, é muito lento. É muito lento. Então, a gente vê qual que é a evolução que a gente teve nos últimos 10 anos. São pouquíssimas medicações que a gente tem, né? Porque o investimento é muito alto. Qual que é o problema de estudo em psiquiatria? Eles querem excluir tudo. Então, assim, tem que... sexo, vai ser os dois ou vai ser só no feminino? Comorbidade, não pode ter comorbidade. Então, os estudos vão ficando muito caros. Então, você pega um N de 5.000, você consegue eleger 200. E aí acaba que o diagnóstico real da clínica não tá ali naquele lugar, né? É difícil. Exato. Não é o paciente real, né? Então, a ketamina ele é um anestésico, né? É um anestésico que a gente usa em dose subanestésica, né? Porque atua no receptor NMDA, tudo mais, assim, o mecanismo de ação ainda está sendo estudado, né? Não é uma coisa que está totalmente claro o que está relacionado. Que causa efeito antidepressivo. Exato. Mas o que a gente usa na prática é para depressão refratária. Então, que é uma depressão refratária? São pacientes que não melhoram depois de uso de 2, 3 antidepressivos em dose otimizada. Então, o cara já usou 2, 3 tipos de antidepressivos em dose máximas e não teve melhora de 50% dos sintomas. Então, essas pessoas vão ser encaminhadas ou para eletroconvulsoterapia ou para o uso de ketamina. São tratamentos que são mais invasivos, no sentido, né, que ele vai ter que, por exemplo, no hospital que eu trabalho, essa aplicação no centro cirúrgico, o paciente está monitorizado. Que ele pode ter, por exemplo, sintomas dissociativos, né? Na ketamina. Na ketamina.